Graças e paz, irmãos. Nós estamos na aula 7. Estamos avançando aí, chegando praticamente a metade do curso de gestão eclesiástica. Como eu sempre digo a vocês, até essa aula nós estamos gravando com um pouco de antecedência. Espero que os debates e as aulas estejam sendo agradáveis a vocês. Percebo que a evolução da matéria nos conduz a novos assuntos constantemente, e penso que isso vai desafiá-los muito ao longo da matéria. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos, vamos entrar em algumas questões ligadas à manutenção da missão, visão e valores. A aula vai ser muito gostosa hoje. Vamos lá. Bom, começo com a definição de gestão eclesiástica, né? Então, eu procurei sistematizar uma definição a fim de levá-las a uma compreensão com um pouco mais de facilidade. Então, gestão eclesiástica. O que é a gestão eclesiástica? É a sistematização de um conjunto de ações administrativas e estratégicas para se alcançar objetivos coletivos de uma comunidade. Então, é a sistematização de um conjunto de ações administrativas e estratégicas para se alcançar objetivos coletivos de uma comunidade. Então, resumo a gestão eclesiástica nessa definição para vocês. Vamos ver mais algumas outras definições. Administração eclesiástica é o direcionamento estrutural, orgânico e comunitário da Igreja, mediante a princípios, normas, funções e procedimentos, com vistas ao cumprimento dos objetivos de modo ordenado e alinhado aos propósitos biblicamente orientados. Então, a administração eclesiástica, ela se sustenta nos propósitos biblicamente orientados. Eu conversei com vocês no início das aulas que eu não abriria mão das questões ligadas à palavra do Senhor e à estrutura bíblica como referencial maior. Falei que nós usaríamos algumas técnicas, mas que elas jamais suplantariam o que estaria na palavra de Deus, e jamais, né, o direcionamento de Deus e do Santo Espírito. Bom, oikonomo é um termo que significa administração de uma casa, né? No Antigo Testamento, pequenas ocorrências com foco em mordomia nós vemos, na administração de uma casa. Um exemplo é lá no livro de Isaías, no capítulo 22, 19 e 21. No Novo Testamento, o termo aparece 20 vezes. Lucas 16, do 1 ao 17, a parábola do mordomo fiel, né? Então, com aquela conotação, alguém que administra uma casa. Então, a mordomia, né, está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trazendo para nós a conotação de administração, tá certo? Isso é muito interessante a gente olhar por esse ponto, né? A gente percebe que um grande administrador foi José, né? José do Egito foi um grande administrador. A gente percebe em toda a história de José que ele era um grande administrador. É claro, também um grande servo do Senhor, né? Uma coisa também está ligada à outra. Pelo menos naquilo que nós cremos como Igreja de Cristo. Vamos continuar. Bom, coloquei aqui, essa foto é um espetáculo, né? Eu achei muito legal. Procurei bastante uma imagem na internet, né, que representasse a feitura de Deus do homem, do pó da terra, né? Então, a administração segundo a luz da Bíblia. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. Deus o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Né? Aqui nós percebemos que Deus coloca o homem como governador, certo? Aquele que dominaria sobre a criação, aquele que teria o governo sobre aquilo que havia sido criado por Deus. Na concepção que eu tenho, essa é uma primazia da questão de administração concedida ao homem por parte de Deus da sua criação. Ou seja, nós somos seres responsáveis, ou seja, perante a própria aos homens, a própria comunidade, a sociedade, o cristão, e também somos seres responsáveis perante Deus. Somos respondentes por essa atribuição que nos foi dada e outorgada desde o início de todas as coisas. Vamos continuar aqui. Administração eclesiástica, tem um outro versículo aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha, quando ele diz para a obra do ministério, ele está outorgando aqui funções, né, específicas, né, para aqueles que fariam a administração da obra do Senhor. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, em toda parte, né? Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Coloco novamente em questão as palavras do apóstolo Paulo, falando sobre uma estrutura, né? Estrutura de chamado, né? De funções e de serviços para o ministério, a fim de que o corpo de Cristo se edificasse em amor, certo? Então, é mais um versículo para a gente refletir sobre essa estrutura que o apóstolo preconiza. Bom, chegamos aqui. Aqui eu construí um quadro para vocês, no intuito de separar algumas situações percebidas e alguns aspectos administrativos dentro das escrituras, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a passagem de Êxodo 18, do 13 ao 27. A situação percebida é o conselho de Jetro como predominante ao seu genro Moisés para resolver questões ligadas à multiplicação das pessoas e à ordem, né, do próprio povo em relação a tudo que estava acontecendo. O aspecto administrativo visto ali foi a divisão do trabalho, seleção do pessoal, delegação de autoridade e cadeia de comando. A gente percebe que nessa passagem existem várias questões ligadas a posturas administrativas que foram tomadas e entendidas por Moisés a partir do conselho de Jetro. Bom, as outras passagens são de Êxodo 31, do 1 ao 11 e Êxodo 35, do 30 a 35. Eu gostaria que vocês fizessem as leituras, ok? Eu não estou me atentando às leituras, mas gostaria que vocês fizessem as leituras, né? Aqui ele fala sobre os artífices, né? A situação percebida são os artífices da obra do tabernáculo. O que a gente percebe ali?
que houve o quê? Uma seleção de pessoal, uma especialização na realização da tarefa e a divisão do trabalho. Lá no livro de Números, capítulo 2, versículo 1 ao 34, nós percebemos a situação do acampamento e marcha das tribos de Israel, né? Então a gente percebe que isso ocorre de modo ordenado, e então a gente percebe a organização, a segurança e a funcionalidade, né, do acampamento e da marcha das tribos de Israel. Em Números 3, de 1 ao 4, e Números 40, o serviço no próprio tabernáculo. Então a gente percebe seleção de pessoal, divisão do trabalho, né? Aqui tem um errinho, mas é divisão de responsabilidades, tá? Aí nós vamos lá para a primeira de Crônicas 15, 16 a 22, o estabelecimento dos cantores e músicos. Então tem a seleção de pessoal, divisão do trabalho, especialização, cadeia de comando e assim sucessivamente. Então eu vou pegar mais alguns aqui, por exemplo, os conselhos de Davi. Eu coloquei aqui a assessoria e consultoria de Davi com base nos seus conselhos em 1 de Crônicas 27, 32 a 34. Reconstrução da cidade de Jerusalém. Então a gente também vê a divisão do trabalho, a delegação de autoridade, capacitação e a construção de um manual de instruções, ou seja, como deveria ser feita a reconstrução da cidade, né? A escolha dos apóstolos lá em Mateus, olha que interessante. Jesus selecionando o pessoal, delegando autoridade, capacitando e dando manual de instruções para eles, né? São as próprias orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. A multiplicação de pães, organização e divisão do trabalho, cadeia de comando, escolha dos diáconos, seleção de pessoal, capacitação, divisão do trabalho, autoridade e assim vai. Escolha dos presbíteros, seleção de pessoal, capacitação. Então a gente percebe que dentro dessas estruturas bíblicas que eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês percebam que nós percebemos todas essas situações que têm caráter administrativo e de gestão, tá certo? Para a organização do trabalho, na questão de seleção de pessoas, na questão de orientações e consultoria, no sentido de orientações para o trabalho, né, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Bom, e esses são os aspectos administrativos. Então, eu gostaria de propor a vocês, nesse momento, que você construa um quadro com 5 passagens bíblicas, situação percebida e aspectos administrativos aplicados dentro do Novo Testamento. Então, eu quero que você pegue passagens do Novo Testamento, citem as passagens, ok? E coloquem a situação percebida e os aspectos administrativos. Vocês podem estar postando isso aqui no fórum, tá legal? Podem mandar para mim lá no fórum essa atividadezinha, ok? Para que fique registrado lá bonitinho nessa aula, tá bom? Vão ter outras atividades, depois a gente verifica a maneira, o método pelo qual vocês vão entregá-las, ok? Vamos continuar? Bom, nós vimos algumas definições, né? Conversamos um pouquinho sobre algumas situações, mostramos para vocês algumas situações percebidas e aspectos administrativos em vários textos da Palavra do Senhor. Agora nós vamos começar a falar sobre fases do desenvolvimento da igreja. Então, eu separei 4 frases aqui, coloquei numa ordem cíclica, né, de desenvolvimento, tá certo? Esse ciclo é um ciclo do Ott e Wilson, 2013. Essa bibliografia, com certeza já até esse momento já foi entregue a vocês. E eu coloquei como 4 fases que nós vamos discuti-la a seguir, que é o lançamento, tá certo? O estabelecimento, a estruturação e a reprodução. Vamos entender melhor cada, vamos dizer, etapa que foi apresentada, né?
Então, na fase do lançamento, né? Aqui eu coloquei entre aspas dons de apóstolos, tá? Até para que vocês não façam uma confusão entre a visão daquilo que cremos, né? Da visão batista, ok? Mas eu coloquei aqui como a visão missionária e evangelística, né? Então, para que a gente faça o lançamento dessa igreja, nós precisamos ter essa visão missionária e evangelística, tá certo? O que seria isso na questão do planejamento e do entendimento nosso aqui no curso de gestão? Seria, é claro, em primeiro lugar, o direcionamento do Senhor para algumas regiões, mas também, né, a dimensão da ação dessa igreja neste local. Hoje, na verdade, nós temos um acúmulo de igrejas, muitas vezes uma emparedada à outra, né? Eu sempre converso, falo com as pessoas e falo assim, imagina se o apóstolo Paulo hoje tivesse que escrever cartas às igrejas, né? Ele teria que ter, no mínimo, um servidor e toda uma empresa, né, contratada aí para poder fazer isso, né, irmãos? Com todo respeito, muitas vezes não tem sentido de se encavalar igrejas dessa maneira. Então, eu acredito muito que a visão missionária e evangelista deve prevalecer no momento do lançamento de uma igreja. Deve ouvir a voz do Senhor e o direcionamento de Deus, mas também ter a sobriedade de entender o local e a região aonde você vai estruturar uma igreja. Tá? O termo lançamento só é um termo que é usado pelo Ott Wilson, eu estou usando aqui, mas a gente poderia também entender como implantação, início de implantação. Né? No estabelecimento, né, alguns dons espirituais cruciais são os dons de pastor e mestre. Né? Você precisa educar. Uma igreja ela só vai se estabelecer a partir da educação, tá certo? Então, ela vai se estabelecer através da manifestação de dons espirituais de pastorado, que é de cuidado e de ensino. Né? E na estruturação, que é o ponto que eu queria mostrar mais para vocês, nós vamos ter ali dons de administração e liderança que vão ser cruciais para a estruturação, né, que é uma fase do lançamento e posterior ao lançamento da igreja, que faz parte de todo o desenvolvimento de qualquer ministério, tá certo? Então essa estruturação é fundamental para o sucesso da igreja. E os dons de apóstolos e evangelistas, novamente, no sentido da reprodução. Apóstolo que eu falo aqui, irmãos, é na visão missionária, de missionário, tá certo? Você enxergar o campo para que novas igrejas sejam plantadas. Então, isso aqui foi uma inclusão minha, nós precisamos do testemunho. Se em qualquer uma das fases e qualquer momento em relação ao posicionamento daquele que é chamado para esse trabalho, se faltar o testemunho, aí, meu irmão, aí você pode ter estratégia, o professor Fábio pode falar para você 1000 vezes o que você precisa fazer, você pode ter uma receita nas suas mãos, mas olha, se não tiver o testemunho e se não tiver a aprovação de Deus, aí você pode usar o que for, que essa igreja dificilmente vai se estabelecer em qualquer lugar. Então, tenha em mente que tudo que você faça, faça de acordo com o que está na palavra de Deus. Se não tiver testemunho, não adianta gestão. Ok? Bom, gestão eclesiástica e o desenvolvimento da igreja. Aqui eu só quero situá-los no sentido de entender qual é a função da gestão. Aqui fica claro que a função da gestão é servir como uma cunha impulsionadora e, ao mesmo tempo, na verdade, sustentar a igreja para que ela não retroceda. Né? Então, no lançamento da igreja, eu coloquei algumas questões que são importantes: o evangelismo, a liderança estratégica e a estratégia de lançamento dessa igreja. Né?
Para o estabelecimento, é importante o ensino bíblico, o aconselhamento pastoral e o cuidado espiritual, certo? Vocês percebam que a gestão é a cunha. Na estruturação, a organização de equipes e ministérios é fundamental, tá certo? E na reprodução, gerar evangelistas líderes e avaliar estratégias são fundamentais. Isso tudo com base novamente no testemunho e a gestão eclesiástica servindo como uma cunha que, à medida que a igreja evolui, ela sustenta, né, a igreja. E olha aqui que interessante, ó, o papel da administração eclesiástica. A administração eclesiástica, ela que impulsiona, ela que empurra a cunha, que é a gestão, tá certo? Para elevar a igreja a novos patamares, tá certo? Uma boa administração é a estrutura fundamental para que os processos de gestão também sejam interiorizados pela igreja, certo? A forma de condução. Porque a gestão, ela necessita de ações administrativas. Se vocês pegarem lá na definição, nós vamos ver isso. E se aqui existe dificuldade, né, nós vamos ter dificuldade também para tratar no macro, que é a gestão. Aqui a administração eclesiástica é como se fosse o nosso microprocesso, aquilo que bate a cunha para elevar a igreja a patamares maiores. Ou seja, a administração eclesiástica é fundamental para as ações dentro de qualquer igreja, como instituição principalmente. Vamos lá. Bom, agora aqui eu coloquei a administração. Aqui nós temos a cunha, que é a gestão, e aqui é a igreja local. Então, a administração impulsionando o processo da gestão e o crescimento da igreja local. A igreja, para se estabelecer, crescer e subir patamares, ela precisa ter muito claro 3 questões importantes, que é, primeiramente, a sua missão. A missão da igreja tem que estar muito clara. De modo posterior, os valores que vão permear essa igreja e a sua visão. Na verdade, missão, visão e valores, missão e visão podem obedecer ordens alternadas, tá certo? Mas o que é mais importante é que elas vão ditar quais são, né, os princípios, né, e os objetivos, né, princípios e objetivos e a maneira como vão se alcançar tanto os seus princípios ou gerir esses princípios e conduzir essa missão. Então, são questões muito importantes. Aí você fala assim para mim, Fábio, missão, visão e valores, a gente cansa de ver nas organizações como fatores de gestão de negócio. Fábio, você está tratando a igreja como um negócio, como uma empresa? De modo algum. De modo algum. Mas é importante a igreja ter a sua, bem clara, a definição da sua missão, que pela palavra de Deus vai praticamente de uma igreja para outra não vai divergir em nada, né? A visão e valores, né? Então isso é muito importante que a igreja tenha definido, né? O que eu quero como igreja? O que eu penso como igreja, né? Aí você fala assim, ó, eu penso e eu quero, o que eu quero como igreja é cumprir o chamado de Jesus. Eu quero estruturar a casa do Senhor como corpo de Cristo,
em comunhão, em amor, enfim. Você vai ter várias questões. Mas você pode ter uma natureza específica ou uma identidade específica, né? Nós percebemos isso claramente nos relatos das igrejas, na palavra do Senhor, que cada uma tinha uma característica específica, cada uma tinha uma maneira, um modo de ser igreja, tá certo? É lógico, em relação a Cristo única, na verdade, essa é a proposta, na verdade, da Igreja de Cristo, da Igreja Imaculada. Mas formas de administração. O apóstolo Paulo, inclusive, fala muito das igrejas, né? Nas suas cartas. Fala da Igreja de Coríntios, de Éfeso, de Tessalônica, enfim, vai falar várias delas, né? Então a gente percebe características específicas, orientações específicas, exortações específicas. Então se sustenta essa questão da missão, visão e valores de uma determinada instituição e até de uma determinada igreja, como em seu aspecto espiritual, como nós dissemos na questão estrutural e espiritual, né, anteriormente. Vamos avançar. Bom, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Aqui eu coloquei um quadro que fala um pouco sobre ciclo de melhoria contínua. Isso também é um conceito da área de administração, mas é importante para nós, né? Então, planejar, né? Aqui a fonte é Fundação Nacional da Qualidade, 2014. O PDCA nas práticas, né? Organizacionais e institucionais, ele está direcionado da seguinte forma: eu planejo ações, executo, eu verifico e eu promovo ações para que as coisas aconteçam, né? Eu identifico necessidades, né, quando eu faço verificação e vou direcionando novos planejamentos, executando novas ações, verificando novas necessidades e executando e agindo, né, nesse sentido. Então isso aqui é um ciclo PDCA. De modo secular, dizer assim, nós temos isso muito forte nas empresas, né? Tá certo? Mas o que é importante aqui? Quando eu planejo alguma coisa, irmãos, a gente vai executar, eu preciso verificar quais são os resultados, né? Eu atingi meus objetivos? A execução ocorreu de forma adequada? O que eu acertei? O que eu errei? Tá certo? Então, estou verificando aqui, ó. E aí eu vou agir para corrigir. Então, vocês percebam que isso aqui é algo comum, não é verdade? Eu estou mostrando para vocês, do ponto de vista administrativo, uma ferramenta que é usada e difundida grandemente, mas que não tem novidade nenhuma, tá certo? Que é coerente até com a nossa fé. Se você for parar para analisar de uma forma mais detalhada, tá certo? Né? Quando eu li os quadros para vocês, nós percebemos que havia toda uma orientação, principalmente naquilo que era ligado ao tabernáculo, à adoração, né? Então havia todo lá um planejamento, havia todo um senso de execução, havia todo um processo de verificação se tudo que havia sido colocado como um padrão planejado por Deus estava sendo feito de acordo para que a, a própria adoração ela persistisse e perdurasse no intuito da liturgia que era adotada ali, tá certo? Vamos avançar. Bom, características de uma boa prática de gestão. Isso é muito importante para nós, né? Existem características que são muito interessantes dentro desse quadro, né? Uma primeira característica, tá,
é a característica ligada à metodologia, né? Qual o método e as regras de funcionamento, tá certo? Então, eu vou implementar ou implantar um projeto, ou vou gerir esse projeto, certo? E aí vem uma pergunta muito interessante, que é assim: quais as regras de funcionamento, né? Ou podemos dizer assim, o que eu preciso fazer, tá certo? Pois nós temos um outro cunho aqui que está ligado à responsabilidade. Quem implanta, controla e mantém. A interrogação. Então, eu defino o que deve ser feito, né? E quem implantará e controlará e fará a manutenção daquilo que deve ser feito. Aí nós temos o próprio controle. Como é assegurada a execução conforme os padrões previstos na metodologia. Então, aqui eu estabeleci padrões, tá certo? E aqui eu preciso assegurar a execução conforme os padrões estabelecidos na prática de gestão. Proatividade. Como são prevenidas e antecipadas situações indesejáveis, né? Então, eu preciso ter proatividade para poder enxergar prováveis entraves que eu vou ter em relação a projetos estabelecidos, né, e desenvolvimento desses projetos. A abrangência, onde a prática está aplicada, né? Então, qual é a dimensão daquilo que foi planejado, né? Qual é a dimensão do controle daquilo que foi planejado, né? A continuidade, desde quando e com que periodicidade está implantada, ou seja, eu estabeleci ali métodos, regras de funcionamento, né? E aqui eu trabalho essa continuidade, ou seja, o procedimento, o processo, o projeto não pode parar, certo? A gente não pode parar. O refinamento é uma outra fase, né? Como é avaliada e melhorada, ou seja, aqui, não sei se vocês estão percebendo, é que nós estamos trocando algumas palavras, mas estamos dentro de um ciclo de PDCA, certo? A integração, como é a relação entre as áreas com partes interessadas, processos, práticas, estratégias e princípios. Como que está sendo comunicados os projetos? Eles estão integrados na igreja? Há um foco comum entre a ação de projetos? Em aulas passadas eu já disse sobre alguma coisa sobre muitos projetos lançados ao mesmo tempo que não se comunicam. Se eu não disse, fica o registro, tá certo? Esses processos eles têm que ter integração, senão as ações da sua igreja, sejam elas qual for, desde o ponto de vista institucional ou espiritual, elas vão ser uma coxa de retalhos, não há integração entre as ações, e isso não é bom, tá certo? Aí você vai ter um seguinte problema se você não se atentar para isso. Um monte de ministérios surgindo na tua igreja, certo? Sem gestão, sem integração e cada um preocupado com o seu quadrado. Então tome bastante cuidado, né? Porque aí as pessoas vão focar nas suas responsabilidades e esquecer de que o corpo de Cristo deve trabalhar organizado e integrado. E os resultados, né? Que benefícios trouxe após a implantação ou que melhorou? Qual foi o resultado daquilo que a princípio eu planejei, eu pensei, ou eu estabeleci como metodologia, como características, né, essenciais para aquele trabalho? Se você for pensar na prática pastoral, até para o meu ministério, né? Quais foram os resultados?
Deus falou comigo? Mantenho? Sim. Agora, do ponto de vista institucional, será que eu não estou deixando de visualizar todas essas fases? Será que não está faltando deixar clara de quem são as responsabilidades? Será que eu tenho acompanhado o que está sendo feito? Será que eu tenho percebido proatividade naquilo que está sendo feito? Qual é a extensão daquilo que está sendo feito? Qual é o meu olhar sobre aquilo que está sendo feito? Aquilo que está sendo feito está tendo continuidade? Ou está sendo descontinuado? Gerando dificuldade em todo o início do procedimento, do processo, do projeto, da visão que foi estabelecida, enfim, N coisas. Tá certo? O que precisa ser refinado? Né? A gente costuma ver aquela frase, né, tradicional de alguns pastores: se prosperar é de Deus, né? E aí se isenta totalmente de toda a responsabilidade de acompanhamento, de controle, de identificação de abrangência, de apoiar a continuidade. Então, é muito fácil, né, se isentar dessa responsabilidade. E nós temos a integração como fundamental para que você não tenha uma igreja fragmentada, desde os processos de gestão até das ações de cunho espiritual. Ok? Então isso daqui é um quadro da área de gestão da qualidade, mas eu estou trazendo uma leitura desse quadro para a nossa área ministerial. Dê uma olhada, reflita muito nisso, tá certo? Não ache que o seu professor está querendo fazer da igreja uma empresa e não pensando na ação do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus, mas vocês necessitam ter um entendimento de algumas questões. Isso aqui é apenas um exemplo, um modelo que caberia em qualquer discussão, se não fosse apresentado como característica de boa prática de gestão, mas se fosse apresentado como uma pauta de discussão para a melhoria das ações da igreja. Isso aqui caberia tranquilamente, né, uma adaptação de tudo o que foi falado. Bom, nós vamos entrar agora nas questões ligadas à missão, visão e valores, tá certo? Muito importante. E aí eu coloquei uma frase aqui, ó. Nunca podemos nos esquecer que a visão e a missão da igreja sempre será de Deus, objetivando o seu reino, seus propósitos para com seu povo e para com o mundo inteiro. Essa é uma frase minha. Eu estou colocando isso daqui para deixar claro para vocês a minha posição, que eu já afirmei agora há pouco, e reafirmo novamente aqui, ok? Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos estar tendo um entendimento sobre essa questão. Olha que bonita essa imagem, né? Eu pelo menos achei. Para alguns pode parecer um empresário no topo do mundo, né? Ele chegou lá no topo do seu sucesso, né? Vamos dizer assim para alguns, né? Essa imagem. Eu preferi pensar que essa imagem aqui reflete a minha necessidade, a minha dependência, né, de Deus para alcançar esse patamar, um patamar de poder enxergar o que Deus quer de mim, né? Qual é a visão que Ele quer implantar no meu coração, dentro da obra que Ele me propôs e dentro dos seus valores. Isso aqui, irmãos, isso aqui tem que estar pautado no Evangelho. Qualquer distorção disso daqui, de missão, visão e valores do Evangelho, não assumam isso como igreja, ok? Então, missão. Por que nós existimos? Coloquei uma pergunta aqui, tá certo? Visão, para ficar mais fácil de desenvolvermos. O que queremos ser? E valores, o que é importante para nós, né? Então, a missão, visão e valores refletem as metas e os objetivos da igreja como instituição e também
na parte, por que não dizer, espiritualmente, tá certo? Então, por que nós existimos? O que queremos ser? O que é importante para nós? Né? Quando nós entramos nesse nível de discussão, nós precisamos praticar aquilo que eu chamo de brainstorming, ou seja, uma explosão de ideias. Né? Quando você vai fazer um documento ou assumir missão, visão e valores, a diretoria da igreja precisa se reunir, tá certo? E discutir isso, e colocar isso em pauta, né? Dando oportunidade para que todos se manifestem e, é claro, né, irmãos, direcionados por Deus, né, dentro de um trabalho como esse, ok? Mas o brainstorm é uma prática conhecida nas organizações como explosão de ideias, onde são colocadas várias questões. Todas essas questões no brainstorm devem ser anotadas, elas devem ser amplamente analisadas e validadas ou não validadas, né? Então, de repente, muita coisa surge, mas muita coisa fora do escopo e da natureza do que se pretende. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, irmãos. Tá certo? Que o brainstorming é um momento de explosão de ideias, de liberdade, de discussão, mas que no momento posterior vai passar por um filtro para verificar quais são as reais necessidades e demandas dessa prática em relação à visão, missão e valores de uma igreja ou qualquer outro tipo de discussão. Quando se pensa em projetos, essa mesa é muito comum, né? Todo projeto novo, discussão, seja na área empresarial ou até mesmo na igreja. Esse é um cenário comum. Né? A liderança da igreja sentada, discutindo e colocando e pautando ideias e extraindo dali as melhores colocações e aquilo que se entende como melhor para a igreja naquele determinado momento, né? Através desse grupo de pessoas. Ok? Então, lembre-se que o brainstorming é fundamental em vários processos, em diversos processos, não só na vida cristã, no sentido de discussão de projetos, mas na vida profissional também, né? Muito do que nós estamos falando aqui nas aulas se aplicam a você no seu mundo profissional. Eu tenho focado muito na aplicação de tudo isso para o reino de Deus de uma forma clara, para que vocês não entendam que a única pauta das decisões é isso, mas que também é a vontade do nosso Senhor. Mas que essas ferramentas ajudam muito a gente na hora de nos organizarmos. Vamos lá. Bom, aqui tem a definição. Brainstorm significa tempestade cerebral, tempestade de ideias. É uma expressão inglesa formada pela junção das palavras brain, que significa cérebro, é intelecto, e storm, que significa tempestade. O brainstorm é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informações e para estimular o pensamento criativo. Brainstorm é um método criado nos Estados Unidos pelo publicitário Alex Osborne, usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas ações de relações humanas, dinâmicas de grupo, publicidade e propaganda. Então, essa é uma definição técnica do que é o brainstorm. Na igreja, é claro que o brainstorm vai ser tido como uma mesa de discussão, de colocação de ideias para um propósito comunitário e também de gestão e, por que não dizer, administrativo. Ok? Vamos lá? Então aqui coloquei, basicamente, muito simples o que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia de missão, visão e valores. Né? Minha missão é proclamar o Evangelho em sua integridade nesta cidade, lugar ou local, gerando discípulos que confessam o nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Olha que missão. Isso aqui é pauta de evangelho. Né? A visão, ser uma igreja, comunidade atuante, que gera transformação espiritual e social na comunidade local, através de seu testemunho como organismo vivo da anunciação do reino de Deus. Olha, isso aqui também é
Evangelho, tá certo? Até nesse ponto, eu acredito. Ok? Valores. Fomentar e ensinar e disseminar a vida e valores baseados na Bíblia Sagrada. Olha só. Aqui nós temos missão, visão e valores dentro do Evangelho, numa perspectiva da divisão do MVV, tá certo? De missão, visão e valores. Então vocês percebam que isso aqui é Evangelho, irmãos. Evangelho, mas que também aponta o objetivo, né? E as metas da igreja, ok? Bom, a atividade, essa atividade eu vou aliviá-los dela, né? Então, eu já quero que vocês desenvolvam uma proposta de implementação de missão, visão e valores para o projeto que vocês vão desenvolver, tá certo? Então, não precisa ser da igreja a qual você é membro. Se você quiser fazer, faça. Mas aí você já pode fazer essa atividade com foco no seu projeto, ok? Legal? Vamos caminhando. Opa, chegamos no final da aula. Próxima aula será a nossa aula de número 8, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de número 7 e espero que eu esteja atendendo às expectativas de vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.